aqui é a Tayane Fidelis. Hoje eu vou ensinar para você um funil de vendas inteligente, convergente, estratégico e fácil de fazer. E nós vamos utilizar ferramentas de Vibe Code e inteligência artificial para concluir esse projeto. O nosso objetivo aqui é entregar um diagnóstico de valor, uma experiência para o seu potencial cliente, uma experiência real e verdadeira, onde ele vai percorrer uma jornada respondendo algumas perguntas. No final dessa jornada, ele vai receber um relatório consistente que vai dar para ele clareza, direção, plano de ação, vai fazer análises interessantes e a partir dessas análises, a partir dessa clareza que ele ganhar, ele vai decidir dar um próximo passo com você ou não. Você vai ter um botão de Call to Action para levar ele, apresentar para ele planos que ele pode já começar com você uma consultoria ou uma mentoria imediatamente. Só que antes disso ele recebe tanto valor que ele vai ficar com dificuldade de falar não para a sua proposta de valor. Mas se ele falar não, você já tem um cliente aí que vai estar mais conectado, que vai estar mais aberto a receber as suas informações, os seus e-mails marketing, as suas mídias, as suas comunicações, os seus conteúdos, até chegar a comprar efetivamente de você. Então, estou falando isso daqui tudo para você, porque eu aplico isso no meu próprio negócio e os meus clientes também aplicam essa mesma jornada que você vai aprender aqui. E é uma jornada que faz o cliente ficar muito satisfeito, porque você entrega valor real para ele antes dele mesmo comprar e ele percebe a diferença claramente, porque ele vê que não é uma pegadinha que a gente vê na maioria dos questionários, onde a pessoa responde uma série de perguntas e no final tem a pergunta-chave: você tem 30 mil reais, 50 mil reais para investir na minha mentoria ou na minha consultoria? E a pessoa, depois de responder um monte de perguntas, de falar sobre ela, sobre as suas dores, sobre as suas necessidades, às vezes ela não está pronta para fazer um investimento tão alto e ela acaba ficando ali a ver navios, não recebendo nada de acordo com o tempo que ela parou ali para responder. Então aqui a gente faz diferente. Primeiro a gente mostra para o cliente o caminho que ele vai percorrer, o que ele vai ganhar percorrendo aquele caminho, ele responde aquele caminho todo de uma forma consciente, chega no final, ele ganha valor agregado real e depois disso ele decide se quer dar um próximo passo ou não, ok? Então vamos para a prática? Bom, então o primeiro passo é você dar contexto para a IA. Aqui no caso eu estou utilizando o Claude para fazer esse processo e vamos utilizar uma IA também de Vibe Code para construir esse projeto. A gente poderia utilizar, por exemplo, o Cloud Code para fazer esse projeto, que seria fantástico. Só que, no caso, o meu objetivo aqui é que você utilize todas as ferramentas de forma gratuita. Para fazer com Cloud Code, você teria que ter uma assinatura, teria que pagar uma mensalidade, ok? E teria que fazer outras integrações um pouquinho mais complexas que a gente levaria mais tempo para te apresentar aqui. Eu vou apresentar para você uma IA que você vai fazer todo o processo e ela vai fazer todas as integrações e você vai fazer isso gratuitamente. Depois você pode fazer um upgrade nela ou não, mas deixo claro que a IA que eu gosto de construir projetos é o Cloud Code para fazer projetos mais complexos, para fazer projetos mais robustos, demanda mais tempo, dá mais trabalho, mas é a IA que inclusive custa mais em conta, tá? Mas é mais trabalhosa e isso também é papo para um outro vídeo depois para a gente falar sobre isso. Vantagens e desvantagens para fazer projetos com Cloud Code. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas agora eu quero mostrar para você como que eu contextualizei, como que eu criei a estrutura desse projeto e como que eu criei o prompt. Então, nós vamos chegar aqui até o prompt, ok? Então, primeiro eu contextualizei para a IA o que eu quero, qual que é o meu objetivo. Como eu já cheguei aqui com o objetivo muito claro, eu já sei exatamente aquilo que eu quero, o projeto ficou mais fácil de fazer, tá? Então, eu falei para ela que eu quero criar um funil de vendas de um questionário diagnóstico e plano de vendas onde o empresário responderá algumas perguntas para nós identificarmos o seu interesse, suas dores, as suas necessidades, os seus anseios com relação a criar soluções com Vibe Code para a sua empresa e depois transformar isso em um SaaS para vender para o nicho dele de mercado, tá? Então, após responder o questionário, eu estou colocando aqui para a IA que ele vai receber um diagnóstico com uma apresentação de análise de SWOT, ideias de solução para o negócio dele, para ele criar para a empresa dele, e também ideias para ele monetizar no nicho dele, tudo isso, ok? Depois eu coloquei para ela que eu queria um botão para ele avançar agora com uma condição especial. Então, ele vai receber um relatório com
todas essas informações e depois ele vai avançar. Depois que ele avançar, eu quero que ele veja alguns planos. Eu já passei para ela os planos que eu tenho aqui e que eu quero que ela coloque nesse diagnóstico depois que ele responder. Então, aqui fica a dica para você criar os seus planos. Eu apresento no final desse diagnóstico 3 planos com 3 possibilidades. Mais adiante eu te mostro isso. Ok, depois que eu passei tudo para a IA, eu falei para ela o seguinte, que crie o projeto Funil SaaS, que esse projeto aqui chama Funil SaaS, você vai dar o nome para o seu projeto, do questionário até a conversão, né? E falei para ela para ela criar as etapas do funil, organizar e depois vamos partir para as perguntas que vão fazer parte desse diagnóstico, desse questionário que que esses potenciais clientes irão responder. Então, ela colocou, vamos estruturar bem antes de sair construindo. A nossa comunicação aqui com a IA, ela precisa de ser sempre muito clara, tá? Por quê? Se eu já chego com isso daqui, peço prompt, talvez ela vai entregar um negócio que não vai atender totalmente a minha necessidade, eu vou ter que ficar gastando muito mais créditos para construir isso daqui, porque eu vou ter que ficar lapidando e relapidando isso daqui o tempo inteiro. Então, a grande sacada é o quê? É exatamente a gente ir fazendo ela desenhar o projeto e a gente vendo se ela está entendendo, fazendo também com que ela nos pergunte, nos questione e crescendo com esse projeto. Então, aqui ela entregou um protótipo da estrutura do funil que eu quero construir, que eu passei para ela. Ela construiu para mim, mandou a estrutura completa, falou das etapas, do persona. E no meio do caminho mandei para ela a minha paleta de cores, que eu quero construir essa página, que eu quero construir esse projeto. E se você não tem a sua paleta de cores, o que eu indico para você? Você vai pegar uma logomarca sua, vai subir para o ChatGPT e vai pedir para ele criar a sua paleta de cores com os códigos de cada cor. Aonde você for criar os seus projetos, você tem a sua paleta de cores para você ter a identidade visual da sua marca em todas as landing pages, em todos os projetos, ok? Perfeito. Depois ele começou a me fazer mais algumas perguntas, eu não vou ficar aprofundando nisso daqui, porque depois a gente reconstruiu aqui a estrutura do projeto, que eu vou mostrar para você o que a gente está construindo. Então, temos aqui a página de entrada, diagnóstico, com o nome do seu diagnóstico, que no caso é o diagnóstico para a criação de soluções com IA e Vibe Code. Então, nós temos essa primeira etapa da explicação das etapas do diagnóstico. Então, a pessoa chega lá na página, ela não fica perdida no meio do caminho. Ela entende aonde que ela está e para onde que ela vai. Ela entende que vai ter um valor agregado ali para ela e que ela vai ganhar, perdendo um tempinho respondendo ali esse diagnóstico, tá? Depois, nós temos ali, nessa mesma página de entrada, um checklist do que ela vai ganhar com isso, do que ela vai receber ao final se ela responder esse questionário. E depois nós temos um botão começar agora. Por que eu gosto de fazer assim? Para a pessoa saber que ela vai gastar um tempo e que ela vai ganhar alguma coisa. Que ela vai ter uma experiência e vai ter uma experiência concreta. Por quê? A grande parte dos questionários que a gente responde hoje no mercado de diagnóstico, eles nos perguntam um monte de coisa, a gente perde um tempão respondendo, e no final o que acontece? No final eles perguntam, você tem 25 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais para investir agora nessa mentoria? Aí você fala, não, porque talvez não seja o momento que você está disponível para você comprar e você não estava imaginando que você teria que fazer um investimento tão alto. E aí você gastou um tempão, ficou ali com a cara de bobo, não recebeu nada, foi embora e o cliente simplesmente te descartou porque você não tem valor para ele. Então, a moral da história é que aqui a gente gera valor até mesmo antes do cliente receber o questionário. Isso chama-se visão sistêmica de negócios, negócios humanizados, integrados com tecnologia. Isso chama a nova era da tecnologia 5.0, onde o ser humano é o centro do negócio, é o centro das atenções, e a IA entra para agregar valor, ok? Então é assim que eu atuo, essa que é a minha visão de negócio. Perfeito. O próximo passo, nós temos então o escopo, que é a estrutura do questionário que vai ser construído. Então, um questionário com 18 a 20 perguntas, com mistura de formatos. O que é essa mistura de formatos? Tem pergunta aberta, tem pergunta fechada, tem pergunta para marcar mais de uma opção. Isso deixa o questionário mais rico, mais interativo e deixa as respostas mais congruentes para que a IA gere também um relatório mais consistente no final. Então, aqui são 5 blocos de perguntas, a IA está mostrando para a gente. E outra coisa que eu pedi para a IA colocar, e que é interessante de você colocar no seu projeto também, é o quê? Mensagens de incentivo, ou seja, ao final de cada bloco, ou seja,
Final do bloco 1 e 2, recebe uma mensagem de incentivo. Parabéns, você concluiu os 2 primeiros blocos. Para a pessoa interagir e para ela ver que ela está avançando e para ela não parar no meio do caminho. Isso é um incentivo para ela seguir adiante, ok? Depois disso, nós temos um cadastro, ou seja, isso aqui é uma outra sacada interessante que eu adoto hoje em todos os meus projetos. Quando a pessoa chega ali para responder um questionário, muitas vezes ela fica com preguiça. Nome, telefone, e-mail, não quero dar nada não. Ela já desiste ali no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente não gosta de preencher cadastro. Aí o que a gente faz? A gente primeiro então entrega esse valor, deixando claro o que ela vai ganhar, o que ela vai receber. Ela não tem trabalho nenhum, a gente diminui o esforço e ela pega e vai avançar, e no final, quando ela acabar de responder, é que ela vai preencher os dados. Aí ela vai ter, mesmo que seja com aquela preguicinha, ela vai, puxa vida, cheguei até aqui, vai valer a pena, porque agora que eu vou ver o resultado, eu vou deixar de ver. Então ela vai lá e responde esse cadastro. Então é uma estratégia que dá muito resultado pra gente aqui e para os nossos clientes que adotam também essa estrutura. Depois que ele responder, automaticamente vai ser gerado para ele um diagnóstico com o nome dele lá na tela, personalizado, como análise de SWOT, ideias de soluções, como monetizar e o plano de ação que vai ser proposto para ele já começar a tirar tudo isso da cabeça e fazer acontecer. E vai ter também um botão para ele imprimir esse projeto, se ele quiser esse diagnóstico, caso ele queira imprimir e analisar depois com calma também. E mais abaixo vai ter um botão, avance agora com uma condição especial, que é o próximo passo, que é o call to action, se ele quiser avançar. Se ele quiser avançar, vai ter uma estrutura com 3 ofertas, uma oferta de uma sessão estratégica de 2 horas, aqui no caso é a minha, tá gente? Você vai criar a sua de acordo com o que estiver conveniente com a sua visão, não precisa de ser 3, pode ser 2, pode ser uma só, ou seja, com o produto que você quiser vender no final, tá? Então, você vai colocar aqui o plano 2, aqui no caso eu coloquei com 5 sessões, o plano 3. Então, não precisa ser plano 1, plano 2, plano 3. Pode ser o plano Start, o plano Gold, o plano Premium, tá? Aqui, como a gente está construindo dessa forma, acabou que ficou só plano, mas poderia ter colocado esses nomes. E mais adiante vai ter um botão também, falar com a equipe. Caso a pessoa não queira nenhum desses planos, mas queira fazer um contato, queira algo mais personalizado para ela, vai ter que também falar com a equipe. Então, esse é um funil que a gente chama de funil de alta conversão, funil inteligente estratégico de diagnóstico, onde a pessoa responde, recebe valor real e no final ela pode comprar de você. O que mais que você pode oferecer no final desse diagnóstico? Você pode oferecer também uma sessão estratégica para você conversar com essa pessoa e tentar também fazer uma venda para ela, ao invés de você colocar os planos aqui. Ou então você pode colocar os planos sem valor e também ter uma chamada para uma sessão estratégica. Ou seja, as possibilidades são várias e você pode inovar de acordo com a necessidade do seu negócio, a sua visão, e também fazer testes para ver aquilo que vai funcionar melhor para o seu público. Então, depois que eu passei tudo isso e realmente eu validei todo o escopo do projeto, eu pedi então para ela criar o prompt para mim. Então tá aqui o prompt do funil SaaS by Bcode. Eu vou clicar aqui, vou copiar esse prompt e agora nós vamos para a IA que vai criar isso para a gente. Então a IA que eu estou indicando para você criar isso é o app44. Gente, o app44 é uma das IAs que eu mais gosto para criar projetos desse formato aqui, quando eu estou com pressa. Os meus projetos são criados no Cloud Code e aqui no app44. São as IAs que eu mais utilizo, ok? A maioria é criada no Cloud Code e quando eu estou com pressa e preciso de alguma coisa mais dinâmica, mais rápida, que eu não preciso de estar fazendo integrações, eu faço no app44 e testo várias outras possibilidades de IA também. Mas esse aqui indico de olhos fechados, ok? Não tá me pagando nada o app44, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você, se você quiser ir direto e já também fazer a sua conta aqui. E a grande questão aqui é, todos os meses você tem 25 créditos, e com 25 créditos aqui no app44 você faz milagre. Quando você pega 300 créditos humanos, você faz nem metade do que você faz com 25 créditos aqui no app44, tá? Então eu tô sempre testando as IAs e falo para você com total propriedade aqui do que eu tô te falando, que eu tô te indicando. Perfeito. Então construímos o projeto, a estrutura dele no cloud, com protótipo, com visualização, tudo bonitinho, prompt nota 10. E agora a gente vai vir aqui para o app44 para que a gente possa efetivamente concluir
esse projeto, porque a gente tem algumas etapas para frente e você vai ver aqui na jornada como que isso funciona. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou colocar o prompt. Perfeito. Agora eu vou dar Enter e vamos ver aqui a mágica acontecer. Vou falar para você, eu vou cortar essa parte do vídeo, mas eu vou falar para você quanto tempo que levou para eles construírem essa ideia para a gente, tá? Bom, gente, já está prontinho o nosso diagnóstico e levou exatamente 6 minutos para ficar pronto, tá? Agora vamos ver se está funcional. Então, eu não vou colocar para você tudo bonitinho aqui, só para você ver o resultado pronto sem os gargalos. Vamos ver se vai ter gargalos, que aí você vai aprender a resolver também, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, já corri aqui a página, já vi que está certinho, e agora nós vamos publicar isso daqui. Para publicar, eu posso editar essa URL, tá? Tá aqui, Vibe SaaS Build. Então, eu posso colocar aqui diagnóstico, você pode trocar o nome. Agora eu vou publicar esse aplicativo e vamos para a página vivenciar a experiência com esse aplicativo. Detalhe, tá? Detalhe que talvez eu não tenha feito, que eu não fiz aqui, que a gente vai ter que ver. A gente vai vir aqui também em publicar, você vai ter que ficar de olho se ele está público ou se ele é privado, porque dependendo, a pessoa vai precisar de fazer login com o Google e vai ser uma burocracia. Ele sempre tem que estar público aqui. Então, publicar aplicativo, copio aqui e vamos para a prática para ver como é que ficou. Outro detalhe que eu quero mostrar para você, eu falei para você que você tem 25 créditos por mês aqui no app44. Vamos ver, eu te falei que ela criou em 6 minutos esse projeto pra gente, logicamente deve ter alguma coisa para lapidar ainda, mas eu quero ver quanto que ela gastou de crédito desses 25 créditos. Até agora não apareceu nenhum gasto aqui, mas daqui a pouco vai aparecer. Ela criou isso, daqui a pouco deve aparecer aqui uns 3 créditos, alguma coisa assim. Ou seja, a gente vai criar um projeto desse com uns 3 créditos a 5 créditos assim, no máximo, tá? E aqui ela te dá um limite de crédito diário de 5. Então até agora ela não cobrou aqui. Mas geralmente é pouquinho crédito que ela cobra, por isso que é uma das IAs que eu mais gosto, que eu acho que é mais congruente com a entrega, fora o nível de qualidade de entrega que ela tem, tá? Então, perfeito, temos aqui essa landing page. Outro detalhe antes da gente ir para frente, tá? Ela não vai ficar com seu domínio próprio. Para você ter o domínio próprio, você tem que pagar. Esse é um ponto que é negativo. Você tem que pagar aqui o plano Pro, tá? Que vai dar aí uns $50 por mês. Aí você vai conseguir usar seu domínio próprio. Então, esse é o lado negativo do app44. E você vai ficar com esse editor aqui. Mas você pagando o plano básico, você consegue fazer uma configuração que você consegue tirar esse botão. O que é esse botão aqui? Edite com Base 44. Qualquer pessoa que pegar o seu projeto pode chegar no Base 44 e falar, duplica para mim e faz o igual, tá? Então, é isso que significa. Por isso que nem sempre é interessante. Mas como aqui a gente está testando e está fazendo toda essa jornada e é uma estratégia sua e o resultado vai cair para você, talvez... Se você quiser começar dessa forma, não tem problema. Depois você vai organizando melhor, ok? Então, vamos lá. Temos aqui, então, o diagnóstico gratuito para criações de soluções empresariais com IA e Webcode e transformação em SaaS de nicho. Responda ao questionário estratégico abaixo e receba gratuitamente um diagnóstico personalizado. Então, aqui tem o perfil do empresário, está mostrando as etapas que ele vai percorrer, o que você vai receber, tudo que ele vai receber. Pronto para começar? Ok. Então, a primeira etapa, o perfil do empresário. Vamos começar conhecendo você e o contexto do seu negócio. Essas informações são essenciais para que o seu diagnóstico seja preciso e personalizado. Então, a gente vai deixando claro aqui para a pessoa cada etapa que ela vai respondendo. Então, qual é o principal segmento de atuação do seu negócio? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, educação, cursos e treinamentos. Próximo. Então, eu vou passar para você cada etapa, que é importante você acompanhar comigo cada etapa. Eu sei que isso fica meio chatinho, tá? Mas é importante você vivenciar comigo cada etapa aqui do funil, para você ver até onde que a gente vai chegar, como que é feito o questionário, coisas que eu vou questionar aqui, que a gente pode pedir para IA mudar com relação às perguntas, se vai dar tudo certo, se não vai, como que você resolve o problema. Por isso que é importante você acompanhar o processo. Vamos entender como o seu negócio funciona por dentro. Quais os processos principais da sua empresa ainda são realizados de forma manual e pouco eficiente?
agendamentos, reservas de controle, emissão de propostas, contratos e documentos, controle financeiro, cobranças e inadimplência, gestão de estoque, pedidos, atendimento e suporte ao cliente, comunicação interna, geração de relatórios, marketing, captação de leads, follow-up. Tudo manual, praticamente. Se você pudesse eliminar um único processo manual do seu negócio ainda essa semana, qual seria? Processos de marketing e vendas. Tenho dificuldade de gerar leads e fazer acompanhamento e prospecção, pois estou preso demais no operacional e queria tudo mais fácil com IA para vender mais melhor. O quanto a ineficiência operacional está comprometendo o crescimento do seu negócio? Crítico, ou seja, sem vendas o negócio não sobrevive, né? Parabéns, você concluiu os 2 primeiros blocos, né? Você está construindo a base do seu diagnóstico estratégico. Continue, que faltam 3 blocos. Continuar. Qual o maior desafio impede o negócio de crescer mais rápido hoje? Falta de tempo, estou sempre apagando incêndios. Dificuldade de escalar sem precisar contratar mais pessoas. Então, esse daqui é um ponto que eu gostaria de ter mais opções para responder, tá? Aqui tem dores que iriam agregar mais se a gente tivesse mais acesso a essas dores, porque geralmente a pessoa não tem uma dor só. Você já tentou resolver algum desses desafios com tecnologia ou software? O que aconteceu? Tento fazer com IA algumas coisas, mas perco tempo com o prompt e tendo que lapidar tudo. Ainda não está eficiente. Tenho que ter tempo de estudar e aprender. Hoje não consigo. Então, percebe? Isso daqui, foi eu que respondi, mas isso daqui é uma realidade fatal, uma realidade concreta do que a maioria dos empreendedores vivenciam. Tem que parar, tem que estudar, tem que aprender, e muitas vezes as pessoas não conseguem. Por isso que no meu hub do Vibe Code e da inteligência artificial para empreendedores e para profissionais, a gente entrega tudo pronto. Esse questionário que eu estou construindo com vocês aqui, esse diagnóstico que eu estou construindo com vocês aqui, lá a gente já tem pronto. É só chegar, a pessoa preencher as informações e automaticamente a IA vai criar para ela. A IA faz uma entrevista, faz algumas perguntas, então a gente tem tudo pronto. Gerador de landing page, gerador de book, gerador de carrosséis, gerador de funil de vendas, é tudo pronto para facilitar a vida do empreendedor, do empresário, do profissional, porque muitas vezes a pessoa não tem tempo de ter essa curva de aprendizagem que você está tendo aqui agora. Você está tendo que perder tempo para aprender a construir toda a estratégia, né? Então, e quando a gente te entrega a estratégia pronta? Fica muito mais fácil. É isso que nós estamos hoje entregando aqui na nossa empresa. Soluções prontas. Eu estou aqui te ajudando a fazer, porque nem todo mundo tem condição de participar do nosso hub. Não tem, agora também não está com vagas abertas, mas é importante também você ter a visão do negócio, você aprender, mas muitas vezes as pessoas precisam de dar um próximo passo, precisam de coisas mais práticas para ganhar velocidade e poder trabalhar na gestão, poder trabalhar diretamente na conversão. Então, tudo isso faz parte. Como eu coloquei para vocês, no final é que a pessoa preenche o cadastro, tá? Então, aqui vai ser mais difícil ela desistir de responder as informações, porque ela já vivenciou todas as etapas. Então, agora, gerar o meu diagnóstico. Vamos ver se vai dar tudo certo. Pode acontecer algum gargalo e a gente vai ter que resolver. Eu estou criando aqui ao vivo justamente para você ver como que acontece o processo real, na prática. Bom, olha o que aconteceu, tá? Eu acabei de colocar para ele aqui que só fica girando e que está com problema, que não conclui, tá? Então, isso é muito comum de quando a gente está criando. Olha que eu passei um prompt totalmente estruturado, totalmente planejado, né? Então, isso é muito comum de acontecer. E vamos ver aqui o que ele respondeu para mim, ó. Os logs não capturaram o erro, deixa eu verificar o código, etc e tal. O problema provavelmente é o modelo não sei o que. Ou seja, então, o problema era o modelo cloud, ele pode ter um tempo de resposta muito alto, de 30 a 60 segundos, ou está com falha silenciosa. Eu troquei pelo modelo padrão, que é mais rápido e confiável. Tente preencher novamente. Então, isso, gente, é criar aplicativo, tá? Isso aqui é vida real, ok? Isso daqui é criar aplicativo. A gente... Vocês perceberam que é um projeto simples, mas perceberam como que dá trabalho? Mesmo sendo um projeto simples, olha que eu já cheguei com tudo aqui desenhado, com tudo aqui mastigado, tá? Então, agora o que é que eu vou ter que fazer? Não vou colocar essa parte aqui no vídeo para não ficar grande, não ficar cansativo para você. Mas eu vou agora responder tudo de novo e testar para conseguir chegar no resultado que eu quero. Isso porque o projeto é bem desenhado. Isso acontece com qualquer projeto de Vibe Code, tá? Então, a criação ela tem que ter paciência.
E você que quer se tornar um criador de aplicativos ou criar um SaaS, tem que ir se acostumando com esse tipo de situação. Isso daqui ainda é uma coisinha até simples, a gente já resolve uns BOs muito maiores aqui por trás. Gente, o diagnóstico acabou de ficar pronto, tá? Eu tive que responder novamente, ele trouxe aqui um diagnóstico personalizado, aqui eu coloquei o nome até da minha empresa, né? Bom, gente, então, o resultado, ficou muito embolado as informações, eu vou mostrar para você o que é um resultado que a gente precisa de entregar, tá? Eu não passei realmente no prompt como que eu gostaria de ver os relatórios, tá? Então, a gente precisa de realmente detalhar o máximo para a IA. Então, ficou muito embolado. Agora você vai ver o jeito certo que eu vou mostrar para você como que eu entrego para os meus clientes, ok? Então, isso tudo aqui foi fazendo manualmente, foi construído aqui automaticamente, mas, logicamente, o resultado das informações estão interessantes, mas a forma de entregar é que não está interessante. Então, é interessante você ver assim e ver do outro jeito para você ter um senso crítico do que é um relatório de alto valor, de alto impacto, com um relatório que vai dar preguiça da pessoa ler, que isso daqui dá preguiça da pessoa ler, vamos ser sinceros. Mas aqui vamos ver como é que ficou o próximo passo. Ó, aqui já ficou interessante. Aqui já colocou os planos de consultoria, escolha o plano ideal para transformar o seu diagnóstico em resultados concretos. Isso aqui eu já gostei. Colocou aqui a diferença de um plano para o outro. E aqui o botão falar com a equipe. Então, isso daqui entregou valor, achei que está interessante. Então, agora eu vou mostrar para você uma outra versão, como que você pode entregar com valor real para o seu cliente o resultado do diagnóstico. Então, aqui no caso vem a análise completa, aqui no caso da Inês, aqui está o seu diagnóstico estratégico. Seu score de potencial digital, tem aqui a pontuação dela, que está em aceleração, base sólida, falta de clareza para dar o primeiro passo. A especialista com método represado, né? Mostra aqui o perfil de monetização da pessoa, com conhecimento profundo, boa presença em vídeo, então mostra aqui alguns pontos fortes dela, negócio digital existente, alta disposição para aprender e agir e buscar, então seu método já existe, falta estrutura para trabalhar para você. O radar de maturidade digital, como é que está o conhecimento monetizável, a presença digital, a maturidade em A, capacidade de investimento, o potencial escala e a prontidão para agir. O que o diagnóstico revelou? Oportunidade, método na cabeça pronto para virar produto, o gargalo, o potencial e a análise de SWOT com as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, a solução recomendada para esse perfil, que é uma psicóloga que respondeu o questionário, com uma média de valores que ela pode cobrar aqui na solução dela, se ela for criar um SaaS, no caso, o mapa de oportunidades de monetização, dá ideias, por exemplo, para ela de isca digital, de funis, de vendas com YouTube, ou seja, mapa de oportunidades para ela monetizar o conhecimento dela, tá? Com Vibe Code, aplicando Vibe Code nas estratégias. Análise de gaps, são os pontos que estão cegos ali, que ela precisa de melhorar. O plano personalizado para ela está entrando em ação imediatamente. Esse aqui é o imediato, para as próximas 2 semanas, o que ela tem que fazer, para os próximos 3 meses, uma linha do tempo projetada da estratégia, criação, validação, e o plano recomendado para ela, se ela quiser dar um próximo passo já na minha mentoria. Aí aqui no final vem a chamada para ação, call to action, para ela ver os planos. Aqui, então, tem os planos, né? O Start, o Tucano e o Floresta, que são planos que têm a ver com o meu posicionamento, com a minha marca, o que está descrito em cada um. Se você quer ver os valores, que eu sei que você deve estar curioso ou curiosa, é só você clicar no link aqui embaixo, responder todo o questionário, você vai vivenciar essa experiência que eu te ensinei na prática com o meu negócio, mas que vai atender às suas necessidades, tá? E aí você vai vir aqui. E no final aqui nós temos também uma outra chamada para ação. Se a pessoa não quiser dar um passo indo para mentoria ou para consultoria, ela pode então, se ela preferir, ir para um passo para comprar um e-book. Então a gente leva para uma outra página de vendas, que é a página de vendas do e-book, aonde ela vai cair na página de vendas do e-book, os 20 passos para criar o seu SaaS com Vibe Code, e ela vai também poder entrar para o Hub, tá? Ela comprando o e-book, ela tem um plano para ela entrar para o Hub da IA, onde ela encontra várias dessas ferramentas, mas aqui comprando e-book ela tem acesso a parte do Hub. Para ter acesso a todas as ferramentas tem que ter os planos específicos. Aqui explica também o que é o Hub do Vibe Code, então se você quiser fazer essa jornada, conhecer todo esse processo, mas vou deixar também esse link aqui do e-book que vai cair nessa página aqui também, se você quiser conhecer, que é um outro funil de vendas aqui que a gente adota e que você também pode se espelhar
para adotar também. Então, o que a gente precisa de entender aqui nessa jornada, gente? Que criar soluções com Vibe Code não é toda essa mágica que o mercado coloca para você, tá? Em 5 minutos, um clique, ou seja, em 6 minutos ele construiu essa página aqui pra gente. Mas percebe que eu gastaria aqui mais umas 2 horas aqui para resolver o problema, para pedir para ele agora alinhar todo o processo para mim. Tem algumas coisinhas, várias coisinhas que eu vi ali, botão de voltar. Então, são vários detalhes que a gente vai vendo no processo, tá? Que por mais que a gente desenhe esse projeto, desenhe o processo, sempre na prática a gente vai ter coisas para mudar, a gente vai ter coisas para estar melhorando e para estar lapidando, tá? Então, não existe projetos que são 100% finalizados. Simplesmente num clique você coloca lá um prompt e a mágica acontece, tá? Então, se você quiser o prompt para você fazer esse projeto e aplicar no seu negócio, você que ficou até aqui nesse vídeo, você vai ter acesso a esse prompt que eu vou deixar para você aqui embaixo. Eu vou deixar o link para você entrar no nosso WhatsApp, tá? E aí você vai conversar com a minha IA e vai falar prompt diagnóstico. Na hora que você falar prompt diagnóstico, ela vai entregar o prompt prontinho para você. É só você entrar em contato com o nosso IA e falar prompt diagnóstico. Agora que já vivenciamos toda essa jornada, você percebe como que criar uma estratégia demanda tempo, planejamento, visão de negócios, né? Entender qual ferramenta vai te atender da melhor forma. Então, tudo isso vai impactar no resultado daquilo que você vai construir. Hoje, com Vibe Code, nós conseguimos construir soluções incríveis e conseguimos já deixar tudo pronto e mastigado para os nossos clientes. Então, toda essa jornada que você percorreu, que você me viu construindo aqui, isso daqui é um pedacinho do que a gente constrói aqui por trás com as soluções que nós oferecemos com Vibe Code para os nossos clientes, que fazem parte do nosso hub do Vibe Code, que é um espaço onde empresários, onde empreendedores e profissionais participam para aprender sobre Vibe Code, para estar antenado com tudo que está acontecendo sobre IA, para ter informações, para ter jornadas prontas para percorrerem e para terem as ferramentas que eles podem utilizar, como criador de landing pages automático, onde ele só preenche as informações, como esse próprio diagnóstico que não precisaria de você passar por toda essa jornada. No caso, você chega lá no nosso hub e você tem, quero criar um diagnóstico. Então, ao invés de eu te dar um prompt e te dar toda uma aula, te dar toda uma estratégia dessa, eu te dou o caminho pronto. Eu tenho um aplicativo onde você preenche as informações, coloca o que você quer e a IA cria imediatamente para você. Então, imagina que, por exemplo, você quer criar um outro funil, um funil de book, um funil de isca digital, por exemplo. Então, nós temos uma ferramenta que você coloca as informações, a IA cria um e-book maravilhoso para você. Além de criar o e-book, ela vai criar imediatamente a página landing page, onde o cliente vai fazer o seu cadastro e automaticamente já vai receber um e-mail com esse e-book, porque a ferramenta também tem integração com o e-mail. Nessa mesma ferramenta, esse e-book vira um audiobook. É só você baixar e você já pode vender esse audiobook, já pode colocar esse audiobook no Spotify, pode colocar no YouTube. Então, nós temos ferramentas diversas e incríveis para ajudar empreendedores, empresários e profissionais a facilitarem o seu dia a dia com estratégias que já são totalmente pensadas, planejadas e desenvolvidas para ajudar você a acelerar. Se você quer conhecer e saber como é que funciona e se já estamos com vagas disponíveis agora para você participar desse hub, clica aqui embaixo que você vai ter todas as informações. Se você quiser percorrer a jornada do meu próprio diagnóstico, que nós aplicamos aqui também para clientes que querem monetizar o conhecimento com SaaS também, ou seja, criando aplicativos inteligentes e monetizando aí no seu nicho, você vai clicar aqui embaixo que você vai ver o mesmo funil e aí você vai ver, só que aqui você vai receber um diagnóstico bem inteligente, bem consistente para ajudar você aí no seu negócio e além disso, você vai receber também uma proposta, você vai ver lá no final como é que funciona a nossa entrega, como é que funciona a nossa proposta. Então, tudo isso nós temos mastigado no hub do Vibe Code e da inteligência artificial, que é feito para você, que é empresário, que é empreendedor, que é professor, que é profissional liberal. Lá é o local onde você vai encontrar vários aplicativos prontos, só para você pegar, utilizar e customizar de acordo com a necessidade do seu negócio, ok? Mas se você não quer fazer parte, não está preparado, não é o seu momento, ou se você não encontrou vaga aberta, vem aqui aprender e para você também desenvolver esse pensamento estratégico para você aplicar essas estratégias no seu negócio. Beijos de luz, vamos juntos fazer acontecer.